Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 30 de abril. Agora na Espanha, meio-dia e 12. No Brasil, 7h12 da manhã. Gente, eu tô aqui no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A BTC segue desenhando aqui uma cunha triangular aprisionada no bico dessa figura triangular. Já já eu vou analisar o gráfico mensal. Hoje é o último dia do mês. Vou analisar o gráfico semanal. Só dar um recado aqui antes que eu esqueça, mesmo com o retorno do Telegram, porque parece que a decisão judicial que suspendeu o Telegram no Brasil já foi derrubada por um tribunal, o Clube Ouro vai manter todos os outros canais criados de comunicação, principalmente o Discord, onde a gente criou uma série de subgrupos aqui para o par BTC, o SDT, BNB, ETH, os updates do mercado, o resultado do Copy Trade. Ontem o Copy Trade fecharam todos os sinais BNB, BTC, o SDT no futuros. Só ficou um sinal BNB, o SDT, que está em aberto, está quase fechando. Vai ficar o chat aqui aberto para as dúvidas e as notícias dos usuários. Enfim, tá muito legal. E o grupo também no WhatsApp. Voltando aqui à nossa análise da BTC, a gente está aprisionado ainda dentro dessa cunha. Agora no gráfico, estou indo para o gráfico mensal. Hoje é o último dia do mês de abril, ou seja, o próximo candle que vai se desdobrar aqui no gráfico mensal já vem muito agressivo, desenhando um corpo real comprador acima da mediana do canal de Keltner no mensal. A última vez que a BTC fez isso, quando ela desenhou aqui, transpassou aqui a mediana e desenhou um corpo real inteiro para cima da mediana, ela catapultou de 8.000 em direção a 64.000. É um movimento nesse sentido que a gente pode esperar. No gráfico semanal, a gente está inaugurando aqui, a partir de amanhã, um candle, um corpo real de candle que ainda vai ser um doji, possivelmente comprador. Pode ser o início dessa onda 5 no semanal para levar a BTC em direção a 36 mil. É muito provável que o seja. No gráfico diário, mais uma vez a gente desenha um candle comprador, não engolfado pelo candle anterior e estressando a aresta superior dessa grande cunha, desenhando topos descendentes, fundos ascendentes. Vocês vejam que os topos estão religiosamente descendentes. Ontem o topo ficou em 29.448, hoje o topo ficou em 29.348. Daqui a pouco a gente rompe essa LTB aqui que está aprisionando a BTC e explode em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC está um reloginho. Aqui no meu indicador, o LIA9 Future, que a gente consegue prognosticar a movimentação dos próximos 50 candles nos 5 minutos, está dando conta de que a gente está preso nesse range aqui, ó, que vai entre 29.350 e esse patamar logo abaixo, em 29.220. A gente está preso nesse rangezinho aqui. Para quem quiser usar esse indicador, o LIA9 Future, que identifica com precisão a movimentação da BTC para os próximos 50 candles aqui nos 5 minutos, é só assinar o Clube Ouro e dar o nome de usuário na TradingView para a Ana, que ela libera o acesso a esse indicador. Vale muito a pena. Na seara fática, 1,4 bilhão de indianos vão ter acesso à criptografia, já que a Índia vai regulamentar os criptoativos nas próximas semanas. A Índia está exercendo a presidência temporária do G20 e está pressionando os integrantes do G20, que inclui o Brasil também, para que o G20 promova um alinhamento e uma regulamentação homogênea, o novo normal. E Polkadot e Kusama agora estão conectados cross-chain via Inter-Blockchain Communication, uma tecnologia que até então só existia no ecossistema Cosmos e agora também existe no ecossistema DotSama, que é o ecossistema de Polkadot e Kusama. A Polkadot e sua cadeia irmã, a Kusama, que já foi o canário da Polkadot, hoje é um ecossistema autogovernado, como uma DAO, agora estão conectados entre si por uma ponte cross-chain. Então é possível transferir ativos de forma
não custodial, cross-chain, sem confiança a nenhum terceiro, entre Polkadot e Kusama. Depois eu vou fazer um teste lá no meu wallet de Polkadot e Kusama e reportar qual foi o resultado. Vou fazer um teste com um valor pequeno para ver qual é o tempo de resposta desse teletransport aqui entre Polkadot e Kusama cross-chain não custodial e um hack criptográfico identificado na ZK-EVM da Polygon Matic. Foram desviados mais ou menos 2 milhões de dólares na DeFi de empréstimos OVIX. Eles ainda não reportaram exatamente qual foi a falha do protocolo. Uma declaração compartilhada da equipe da OVIX, um protocolo de empréstimo descentralizado que funciona na ZK-EVM da Matic, teve um dos seus mecanismos de oracles explorados no dia 28 de abril. Não se sabe exatamente qual foi a falha. Possivelmente foi uma falha na hora da busca da cotação. E é muito provável que eles tenham conseguido extrair empréstimos colocando uma cotação para garantia mais alta ou fazendo um swap com uma cotação mais baixa. Esses oracles precisam ser altamente descentralizados para que não hajam bugs nesse sentido. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Federal Reserve está destruindo os bancos regionais e, portanto, vai destruir a economia americana, diz Roberto Kiyosaki, o autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Segundo o Roberto Kiyosaki, são os bancos regionais os responsáveis pelo financiamento da máquina de riqueza norte-americana. São eles que têm capacidade de avaliar quanto vale qual é a garantia necessária para um empréstimo em favor de uma corporação empresarial de médio ou pequeno porte, ou mesmo uma hipoteca. O fato é que deixar tudo isso na mão de grandes bancos vai travar a economia norte-americana, segundo Roberto Kiyosaki. E a crise bancária nos Estados Unidos ainda não acabou, diz o JP Morgan. Segundo ele, é ingênuo achar que o First Republic Bank seria a última vítima dessa crise que ainda não terminou. E quem vai entrar na corrida presidencial norte-americana para 2024 é Ron DeSantis, o polêmico governador da Flórida, e ele já quer meter a mão nos 86 milhões de dólares que o Comitê de Política Republicano possui na Flórida. Ele está indo aos tribunais tentar se valer dessa grana. Segundo ele, não há nenhuma ilegalidade em usar os recursos do Comitê de Política do Partido Republicano Regional na Flórida em prol de uma corrida presidencial nacional. Enfim, segundo ele, ele vai derrotar Donald Trump nas primárias presidenciais republicanas. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Ele já começa indo para os tribunais para fazer uso de uma grana que legalmente e formalmente não poderia ser usada, porque esse dinheiro pertence ao comitê do Partido Republicano na Flórida. Enfim, gente, a BTC está no 4 horas ameaçando explodir para cima. Nesse momento, a 29.291. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Algorand, Polkadot, Kusama. Quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.